Olá, eu sou Gustavo Meireles, sou vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e apresentador aqui do ExpertCast. Nessa segunda parte do nosso episódio, eu tenho o prazer de receber novamente o Heron Werner, que é médico especialista em medicina fetal, ultrassonografia, obstetrícia e ginecologia e coordena o laboratório de biodesign, que é feito em conjunto DASA e PUC no Rio de Janeiro, para que o Heron continue falando sobre inúmeras iniciativas muito bacanas que ele lidera. E ele vai nos contar, inclusive, dessa viagem recente. Ele teve ali pertinho do Círculo Polar Ártico. Vou deixar ele contar um pouco mais como foi. Passou bastante frio, foi numa região super interessante, mas deixa eu convidar novamente o Heron aqui. Obrigado, Heron, por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aí de novo com vocês, né? E temos bastante coisa para conversar. Vamos começar falando dessa viagem para a Noruega, né? A gente ouve muito. Noruega tem inúmeros pontos turísticos ali na Escandinávia, mas eu nunca tinha ouvido falar desse Arctic Road Archive. E aí eu vou querer que você conte um pouquinho mais, porque você me falou, estou indo viajar e vou. Eu falei, caramba, isso é muito interessante. Conta pra gente o que você foi fazer lá em Svalbard, que é o nome do Svalbard. local. O lugarejo se chama Longyearbyen e fica na ilha de Svalbard, que é longe a beça, entendeu? As pessoas falam, mas é mais longe do que a Groenlândia, porque a Groenlândia, agora fala tanto da Groenlândia, eu falei, você pega a Groenlândia, é acima da Groenlândia. É mais acima do norte da Groenlândia, né? Mas foi muito interessante. Há uns anos atrás, eu tinha escutado a falar desse arquivo, né? E muito no sentido de arquivar sementes, né? Eu já tinha visto alguma matéria sobre isso, que é muito interessante, né? E o ano passado me procuraram, né? Tudo que a gente sempre conversa, a gente publica muito, é um dos lá no laboratório, eu acho que a gente sempre tem que validar as coisas, né? Então, assim, tudo que é feito no laboratório eu estimulo muito o time todo e assim, é um estímulo meio obrigação que tem que publicar, né? Então, nós temos alunos de doutorado, mestrado e tudo mais, e todos têm que publicar. Então, nós acaba tendo uma atividade científica boa, né? E para você ter uma ideia, lá no Biodesign nós estamos no 6º livro, né? E fizemos alguns livros em parceria com outros museus. A gente sempre caminha junto com museus, né? Então, nós já fizemos um livro em parceria com o British Museum, com a Deakin University na Austrália, e você vê que aquele trabalho dos fetos ele começou com um apoio ali do Royal College of Art. Se você for, por exemplo, no Science Museum em Londres, existe uma seção que chama Who Am I? Você vai ver uns fetos lá, como nós que fizemos, né? Então faz parte da coleção permanente do museu, né? E eles me procuraram ano passado pedindo para fazer uma exposição sobre o nosso trabalho, uma conversa, uma aula online com o pessoal na Universidade da Noruega, né? E aí eu preparei, e eles pediram para incluir o museu, né? E eles ficaram muito impressionados, porque um dos sentidos de guardar é preservar, né? E esse nosso trabalho com o museu acabou sendo um trabalho de preservação sem querer, né? Porque, na verdade, se nós fizemos tomografias, nós temos os arquivos digitais de muitas peças do museu, e hoje nós temos a possibilidade de resgatar isso, entendeu? Então, o arquivo valeu a pena, né? Então, se você pensar, o crânio da Luzia, que é o crânio mais antigo das Américas, né? Ele foi bem danificado com o incêndio do museu, né? E hoje nós temos o crânio da Luzia impresso em 3D, exatamente como ele era, inclusive usando as cinzas do museu, da área que ela está, né? Então, assim, algo fantástico. Eu tenho uma imagem que
numa aula recente que nós demos, foi em Portugal, em que nós mostramos uma imagem do museu, as pessoas olhando uma múmia, né, do museu, e essa múmia estava dentro de uma área de vidro, né, de um mostruário de vidro, e as pessoas olhando. E agora, isso foi tudo perdido, né? E nós reproduzimos hoje isso com uma área de vidro igualzinha à anterior, que foi tudo danificado, só que você olha, você não vê a múmia aos olhos nus, né? Mas quando você coloca um óculos de realidade virtual, você vai vê-la, entendeu? Exatamente como ela era. Então, isso é preservação, isso é reconstrução, entendeu? E foi muito interessante isso, porque as pessoas choravam, né? E aí toda hora a gente tinha que pegar o óculos, limpar o óculos de realidade virtual, porque você trazia a emoção das pessoas, principalmente as pessoas que tinham visto o real antes do incêndio do museu. Bom, então isso faz parte do conceito de preservação. Então nós recebemos um convite para fazer um depósito desse material, junto com o que aquilo gerou também de conhecimento para a parte médica, né? E isso foi uma honra para nós, né? Imagina a gente poder ir lá e tudo. Então, então nós juntamos esses arquivos todos. Os arquivos constam de livros, artigos científicos, reportagens, todos os casos em formato DICOM e STL, né? Isso foi fornecido por uma empresa que chama Pickel, e que é ligada à Universidade da Noruega, em Oslo, né? E eles imprimem isso num disco, um disco grande, e que tem num material, lá eles me explicaram, tudo que tem uma durabilidade comprovada de mais de 1000 anos em estudos e tudo mais. E você vai e faz o depósito desse disco, né? Isso é uma cerimônia patrocinada também pela Unesco, né? Esse arquivo ele abre 1 ou 2 vezes no ano. Então, existem locais no mundo que você só entra com autorização, né? Áreas militares e tudo, e esse é um dos locais que você só entra com autorização, né? E então foi muito emocionante para a gente, primeiro, levar um trabalho nosso, né, de uma equipe grande, multidisciplinar, feito totalmente no Brasil, né, e você poder ali levar junto com a bandeira do Brasil e depositar esse material, né. Então foi muito bacana, né. Então isso estava marcado para o dia 26 de fevereiro agora. Bom, então fomos nós lá para o depósito, saímos daqui, fomos para Oslo, chegamos em Oslo e aí não conseguimos embarcar porque mau tempo lá na ilha, aquilo lá, o tempo parece que você está descendo em outro planeta, né? Fico imaginando que deve ser bem comum. E aí eles falaram, ó, não tem tempo para amanhã, não tem tempo para depois da manhã, previsão é 5 dias. Eu falei, pô, vou ter que voltar, perdi a cerimônia, e a cerimônia mesmo sendo adiada, não ia poder ficar, né? E aí, nossa, e de repente, à noite, assim, a gente recebe um aviso, ó, amanhã o avião vai ser às 8 da manhã. Aí, pô, felicidade e tal, e fomos. Conseguimos chegar, posar lá. De Oslo até lá são 3 horas e meia de voo, em avião a jato, subindo para o norte, né? E você pousa num aeroporto que, na verdade, parece que você está pousando no gelo, né? Você desce do avião no gelo, o avião fica ligado, quem desce os passageiros, já entra outros e o avião vai embora, né? E é uma região que tem 2.000 pessoas, mas a população de urso é maior do que a população de pessoas, então qualquer passeio que você faz fora da localidade ali, vai alguém armado até para te proteger, né? Então a gente teve alguns eventos culturais junto com a Unesco, palestras sobre preservação, sobre meio ambiente, sobre aquecimento global, teve depósito de semente e depois depósito de dados, né? E nesse dia
além dos nossos dados, foram depositados dados de universidades americanas, Universidade da Inglaterra, França, Alemanha, Escócia, não, França, Alemanha, Noruega e do Quênia, né? Muito dados de museus, coisas, peças de museus e tudo mais. E o que é interessante é que cada um faz uma palestra sobre o material que está depositando, entendeu? Então eu pude ver materiais, né, do depósito de outras nações, tudo. Então foi assim muito interessante. Foi uma troca muito boa para todos nós, né? Então nós passamos quase que um dia ali com círculos de palestras e tudo mais. Então foi muito bacana, né? E o depósito ele é feito numa antiga mina de carvão desativada, uma mina que, se não me engano, foi aberta por russos há muitos anos atrás, né? Essa mina é desativada e você então entra são vários túneis, né? Em que tem containers lá dentro, altamente protegidos. A entrada é totalmente protegida, você não entra, tem códigos e tudo mais, né? Ali dentro a temperatura estava em torno de menos 18 graus, e o que ele estava me explicando é que é o melhor ponto do planeta para arquivar a coisa, que é um lugar muito seco, além de frio, é seco. Eu não tinha essa noção, né? Para mim era úmido, né? E é seco, né? Apesar de ser na beira do mar, do Ártico ali, né? Então é isso. Então a gente no dia do depósito ainda você faz mais uma palestra, mas você tem uma fala, cada um tem uma fala de 10 minutos, né? As palestras foram no dia anterior, e ali você vai totalmente protegido de capacete e tudo mais, você vai caminhando nesses túneis, e aí tem um ritual lá do depósito, um discurso do pessoal da universidade e tudo mais, e você deposita esse disco e coloca, e além do disco que eu carregava a bandeira do Brasil, e aí você coloca a bandeira do Brasil, e cada um do seu país, para mostrar que naquele container que é vedado, ali as bandeiras que estão ali são os depósitos desses países, né? E esses dados, se você precisar, se por exemplo nós, em uma eventualidade, perdermos esses dados, a gente precisa de 1000 anos para abrir, né? Então a gente pode requisitar, porque fica uma cópia também segura na universidade, né? na empresa, né? Então você tem uma cópia, são 2 cópias, uma fica no depósito e uma cópia que nós temos acesso quando a gente é criptografada, que a gente tem acesso, se eventualmente a gente precisar desses dados, se forem perdidos e tudo mais, né? Agora, é mantido pelo governo da Noruega? Ele é mantido pelo governo da Noruega, mas hoje ele tem uma empresa privada que capta recurso, tem a Unesco também, então você tem entidades mantenedoras desse depósito. Parabéns a você e a equipe toda, né? E acho que esse é um ponto que você bateu na tecla algumas vezes aqui, desde antes, nossas conversas pré-podcast, depois aqui no primeiro episódio, que é essa importância de trabalhar numa equipe multidisciplinar. Exato. Então, ali no laboratório, imagino que talvez você seja o quê? O único médico? Na verdade, eu capto os malucos, né? É o que eu falo. Né? Porque, na verdade, eu tenho médicos hoje que vão... no laboratório, eu tenho ali alunos de mestrado, doutorado, e que é interessante é o seguinte, o mestrado e o doutorado que a gente tem ligado ao laboratório na PUC, ele é ligado ao design. Né? Agora que vai ter a medicina na PUC, mas o laboratório ele é ligado ao departamento de design. Então, hoje eu tenho alunos de mestrado e doutorado médicos fazendo pelo design. E como eu estou no curso de pós-graduação também da UFRJ, na radiologia, eu consegui uma autorização para levar aluno do design para a radiologia. Então, é interessante que eu tenho hoje alunos de doutorados na radiologia, mas que não são médicos, né? São designers. Eu tenho um aluno só hoje, ele vai defender e vai entrar outro.
E eu tenho hoje no design, eu tenho uma dermatologista, tenho uma cirurgiã plástica, tenho um vascular, tenho um radiologista no design hoje fazendo. Já tive uma cardiologista que defendeu recentemente e já tive um cirurgião de transplante, cirurgião geral mais especializado em transplante, que também já defendeu. Então você vê que a gente está misturando a turma, né? E é justamente com esse objetivo do O que é biodesign. muito bom, né? Eles começarem a vivenciar uma formação do design, né? E como eles podem aproveitar esse conhecimento para soluções para eles próprios, né? E é isso. Você vê o seguinte: hoje eu faço uma ressonância magnética fetal, né? Qual é a minha dificuldade na ressonância magnética fetal? São os artefatos de movimento do feto. Então, o design, junto com essa equipe multidisciplinar, já me ajudou a solucionar isso, fazendo um algoritmo de correção de artefato, né? Hoje, eu já tenho uma plataforma que eu junto algoritmos e que me ajuda a acelerar a segmentação da imagem, né? Então, você vê que, às vezes, lá em 2010 eu levava 10 horas para segmentar um feto, que hoje eu levo 5 minutos, né? Então, a gente ganha em agilidade, né? E isso é o design avançando ali em soluções para nos ajudar a deixar isso de uma forma mais ampla para a comunidade médica em geral, né? E assim é o objetivo da pós-graduação, né? É misturar essas turmas e colocar essas turmas para conversar. E o ambiente do laboratório é muito rico para isso, né? É o momento que você tem ali médicos conversando com engenheiros, né? E trocando ideias, né? Então, eu tenho duas médicas da Fiocruz que são focadas em estudo de coração, né? São cardiologistas de formação, que elas estão fazendo projetos comigo lá no Biodesign e projetos voluntários. Então eu falo que é maluco porque também seguiram aquilo que eu estou fazendo, que é tirar um dia da semana para fazer projetos voluntários ali dentro, né? E é isso, a gente vai caminhando assim, né? Obviamente, agora com faculdade de medicina, eu espero que o laboratório amplie, né? Porque eu acho que é um diferencial muito grande para a medicina, falando ali no contexto da PUC-Rio. E olhando daqui para frente, Heron, o que tem de projetos aí? Sei que você não para com inúmeras ideias, né? Você já citou aqui várias, desde a impressão em 3D de fetos para gestantes com deficiência visual, falou do Museu Nacional do Rio, falou agora da recente viagem para a Noruega. Quais são os projetos daqui para frente? Para onde você está olhando? Tem alguma ideia que você possa compartilhar aqui? Sim, a gente leva esse laboratório muito. A boa parte desse laboratório, é importante a gente sempre frisar, que é fomento de órgãos governamentais, no sentido de buscar editais, né? Porque às vezes as pessoas olham, você está ligado a uma grande empresa e a grande empresa coloca muito dinheiro. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente tem uma coisa que eu aprendi muito buscar o fomento no CNPq, FAPERJ e tudo mais. Então, a gente está sempre ligado a esses editais, né? E isso dá uma responsabilidade muito grande, porque, obviamente, você consegue, você faz o projeto e você tem que prestar conta do projeto, né? Então, isso tem início, meio e fim, isso é muito importante, porque você está aproximando uma área privada de áreas governamentais, mas tudo isso com muita responsabilidade. E isso é muito importante, a gente mostrar isso, né? E isso é levado muito a sério. Hoje, a gente procura entrar em editais muito junto com outras universidades ou outros laboratórios, né? Então, por exemplo, nós entramos em editais com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e já fizemos projetos juntos, já terminamos esses projetos.
com o LNCC lá em Petrópolis também, né? Já fizemos trabalhos em conjunto com eles, o FRJ e tudo mais, né? Então, nós estamos muito focados em projetos assim, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, né? Como solução, como nos ajudando ali nas nossas soluções do dia a dia, que é na segmentação de imagem, né? Nós temos trabalhos, focando trabalhos e avançando na área de realidades expandidas, né? Porque eu vejo isso um campo muito grande no aprendizado médico, né? Misturando não só a realidade virtual como dispositivos hápticos em que você pode usar modelos de treinamento. Então, você pode criar modelos de treinamento para a comunidade médica em geral. E nós temos um aluno hoje de mestrado que é médico, fazendo modelos, e ele já está usando isso no curso dele. Tem um capítulo no nosso livro já sobre esses modelos que ele desenvolve, né? E modelos customizados para aquele caso que vai ser operado, como se fosse no sentido de gênios digitais, né? Então você imagina o seguinte: eu tenho um modelo, eu tenho um caso complexo em que eu quero fazer um treinamento. Será que eu vou conseguir ali fazer? E a gente gera um gênio digital desse caso para que eu possa fazer a cirurgia antes de fazer o real, né? Eu acho que isso pode ter um impacto muito grande e a gente aposta muito nisso, né? Eu vi uma vez, isso tem um tempo já, um cardiologista, ele ia colocar um stent no paciente, mas o paciente tinha uma anatomia um pouco diferente, e ele não sabia se ia angular ali a guia para deixar o stent lá, e nós imprimimos então essa anatomia do paciente para ele fazer o teste antes de fazer no paciente, e deu certo. Então ele entrou com uma confiança muito maior, né? Já fizemos testes assim de treinamento em cirurgia robótica para treinar a equipe, né? Para ensino, né? Então, assim, eu vejo isso um campo muito grande, a gente quer apostar muito nisso, né? Eu queria apostar muito em metaverso, né? Que eu acho que é o momento, como o metaverso está lá embaixo, eu acho que é o momento da gente levantar o metaverso, e eu vejo um caminho muito grande. Eu acho que isso vai ser incorporado no nosso meio médico lá na frente, né? Por conta do que eu já usei e funcionou, né? Então, nós temos esses projetos caminhando ali em conjunto, né? Tudo para o futuro. E os projetos de inclusão, né? Eu estou assim, muito esperançoso nesse projeto aí da Zika, que nós vamos começar. Ainda está precisando do fomento para a gente avançar, né? Para montar uma equipe mais fechada nisso. Mas nós vamos conseguir. Nós estamos começando agora um projeto, e eu estou com três alunos, um de mestrado e 2 de doutorado. Então, uma dermatologista no doutorado, uma cirurgia plástica no mestrado e mais um designer no doutorado, sobre bioimpressão. Nós ganhamos, dentro de um edital do CNPq, nós ganhamos agora uma verba para terminar o nosso laboratório de bioimpressão. Então, nós já estamos começando a fazer experimentos nisso, né? E então, quer dizer, são os projetos aí para o futuro que nós vamos ter, que já estão caminhando, né? Muita coisa boa, né? Muita coisa boa, porque precisa aumentar a equipe. Boa. Então precisa de gente. Mas isso, olha, é o que você falou, né? Mais do que a brincadeira do imã de maluco. Exato. Gente boa procura gente boa e projetos bons. Exato. Né? Então, certamente essa equipe vai crescer. Você falou também, acho que um ponto muito relevante aqui, a gente tocou no tema educação em saúde, né? Eu vejo hoje nas faculdades os centros de simulação e o quanto eles vão se beneficiar de trabalharem em conjunto com o laboratório de biodesign, como vocês já têm lá na PUC Rio, em conjunto com a DASA. Então, em resumo, muitas coisas boas. Estou achando que em breve você vai voltar para a Noruega, hein, Heron, para conseguir colocar mais coisas tomara, lá. né?
Mas olha, antes da gente encerrar aqui, o papo foi excelente. Nós temos uma tradição no Aham, ExpertCast, que é o papo rápido. aham, Aí são perguntas diretas sobre temas que não têm relação direta com o nosso episódio aqui. Eu vou começar te pedindo uma dica cultural, de leitura, de cinema. Não vai valer, a viagem para a Noruega agora. Você já deixou Pois a é, primeira né? dica, né? Você até falou que está tendo turismo lá em Svalbard para o pessoal visitar e conhecer um local bem inóspito, É. mas além dessa dica, qual outra que você gostaria de deixar aqui? Aí vale livro, filme, série, tal, o que você quiser, uma viagem. Eu gosto muito do livro, coisa futurística, né? Olhar para frente, pensar, estimular, assim. Um dos livros que eu gostei bem, que eu li recentemente, foi um livro sobre do Hernan Narula. Ele tem a origem indiana, mas eu acho que tem uma origem indiana, mas ele é um professor na Inglaterra e ele estuda muito essa parte de sociedade virtual, entendeu? Então, essa parte de metaverso e tudo mais, e ele conseguiu fazer um livro muito interessante para o leigo mesmo, né? E esse livro é muito legal. Esse livro chama Sociedade Virtual. É um livro fácil de ler, instigante assim, e que te faz pensar no futuro, entendeu? Vislumbrar o futuro. É mais ou menos como aquele livro, aquele filme do Jogador Número 1 do Steven Spielberg. Eu acho que é um filme de 2018, um pouco antes da pandemia, né? Em que você acaba vivendo em dois mundos, né? O mundo real e o mundo paralelo. E eu te falo isso porque as pessoas ainda. A gente vive gerações em que a nossa geração, principalmente, eu sou da década de 60, bem no início da década de 60, e a nossa geração, muito dessas pessoas tem medo um pouco da tecnologia, né? Obviamente, todos têm um celular, mas quando olha para um óculos de realidade virtual, fica com medo, né? Da tecnologia em si. Mas eu já frequentei museus virtuais, entendeu? E é uma coisa impressionante. Então, você poder trazer esse mundo para dentro da sua casa é algo impressionante. Então, eu acho como porta de entrada, vocês lerem esse livro, eu acho que é bem legal, como porta de entrada para abrir nesse mundo de tecnologia que tem. É um livro muito fácil de ler, não tem nada técnico, é um livro bem tranquilo de ler, né? Nós vamos deixar, bem, vamos deixar aqui a sugestão, tanto na sinopse do episódio, quanto agora na nossa recém-lançada newsletter. Então, Tá. irá na newsletter de março, já Uhum. como uma dica de leitura. Tá? Segunda pergunta aqui, Aaron, é o que você faz para cuidar da própria saúde? Eu acho que uma das coisas. Eu adoro fazer exercício, mas gostaria de fazer exercício, atividade física todo dia. Te confesso que eu não consigo todos os dias, mas eu quase todos os dias, entendeu? Então eu procuro intercalar um pouco de. A gente vai perdendo massa muscular com a idade e tudo. Eu adoro nadar, fazer natação. Eu nado toda semana, pelo menos uma vez por semana. Agora eu tenho uma rotina. Eu tenho a felicidade de morar ali a 15 minutos caminhando da praia. Então, eu moro em Botafogo, atravesso o túnel caminhando. Então, todo sábado ou domingo, e sempre que eu posso, nos dois de manhã, eu coloco o chinelo, não levo dinheiro, não levo nada. Eu vou só com um boné, um óculos, passo filtro solar, claro, tem que passar porque é muito sol. E eu vou cedo caminhando até a areia, tiro o chinelo e eu faço 2 horas de caminhada na areia. Entendeu? Quando eu posso, eu ainda nado, entro um pouco no mar. Isso para mim renova a minha cabeça. Então, assim, eu acho que a dica é a pessoa tem que procurar aquilo que gosta. Você tem que fazer isso por prazer, entendeu? Então, assim, nadar, contato com a água me dá prazer, mais do mar do que na piscina, mas eu nado mais na piscina. E caminhar em ambiente, em ar livre, eu gosto muito mais do que na academia. A academia, eu pago a academia, quase não vou.
Mas eu adoro atividade física ao ar livre e eu procuro fazer isso. Então, agora, e ter uma vida regrada, né? Eu acho que eu gosto de um vinho, eu gosto de uma boa comida, mas nada com exagero, entendeu? Então, é, é buscar aquilo que a vida pode te dar de prazer e eu acho que isso, uma vida equilibrada, é o melhor que a gente pode oferecer para nós mesmos, né? Muito bom, acho que é esse lema final, né? O É equilíbrio o na vida, equilíbrio, né? é o equilíbrio na vida. É um tema Fazer o que muito gosta, né, relevante. Gustavo? Acho que fazer o que gosta já é uma coisa muito boa para a vida, né? Ter prazer, né? Então, naquilo que faz. Para quem está nos ouvindo, assistindo aqui, dá para ver claramente que você ama isso que você faz, tanto é que tem e com isso, né, com a paixão vem as conquistas, e foram inúmeras conquistas, vários projetos bacanas. Aí eu vou passar para uma terceira pergunta, que seria o outro lado, né, quem que você admira e quem você gostaria de entrevistar num podcast. Você seria o É, entrevistador, essa é, pessoa pode estar viva ou pode não estar mais entre nós. eu admiro muitas pessoas que passaram na minha carreira como médico, admiro muitas pessoas, mas eu vou deixá-las de lado, assim, entrevistar, mas é sempre o reconhecimento, a admiração, porque são pessoas que passam pela vida da gente, médicos e esses engenheiros e tudo mais, e que me fizeram ajudar a minha construção do que hoje eu penso a nível profissional, né? Eu gosto muito de ouvir podcasts, de entrevistas e tudo mais. Eu, assim, uma pessoa que eu admiro, assim, eu gosto de história, aquele Yuval Harari, que é um historiador fantástico, porque o Yuval, ele toca história e ele faz um link muito bem da história com o que nós vivemos hoje e com a nossa perspectiva de futuro, entendeu? Então, dentro desse contexto, por exemplo, que hoje a gente fala muito de inteligência artificial e tudo mais, e ele traz ponderações muito interessantes sobre os riscos, sobre a visão correta do que uma inteligência artificial pode somar na vida, no nosso cotidiano e no nosso futuro, né? Então, assim, era uma pessoa que, se você pudesse, pô, eu gostaria de conversar, né? Ter um momento, ou entrevistar, ou conversar pessoalmente, né? Então, a outra pessoa é um médico que eu já li o livro dele, é o Atul Gawande, é um médico, ele americano, né, mas de origem também, ele não é de origem americana, você vê que ele, mas ele é americano, ele é professor de Harvard, e ele traz nos livros dele uma visão de medicina que eu acho que o médico deve ler, né? Uma construção de uma medicina que é uma coisa mais ampla, né? A gente tem como médico parar de ver um paciente de uma forma como um todo, né? Saber dos nossos limites e eu acho que muito além daquilo de dar um diagnóstico, de dar um tratamento para o paciente, o tratamento funciona tem um outro lado, que é a atenção, a conversa. É aquilo que a inteligência artificial não tira do médico, entendeu? Ela pode tirar a capacidade, ela pode competir com você no raciocínio médico, no diagnóstico, em apontar uma lesão numa imagem, né, que o radiologista às vezes pode passar desapercebido, mas ela não tira o contato humano do médico com o paciente, né? E ele no livro tem um livro que chama Mortais e que passa essa noção de empatia e de relação médico-paciente e que essa construção tem que ser feita desde o início da formação médica, né? A gente traz um pouco disso de casa, né, Gustavo? Sem dúvida nenhuma, não é uma formação familiar, mas isso tem que ser melhor dilapidado durante a sua formação médica e eu recomendo que os cursos de medicina deem atenção para isso para os seus alunos, né?
Ótimo. Esse livro está na minha lista de leitura, está na minha É, fila de leitura aqui. é um livro interessante. Dois grandes autores médicos, né? É. Você citou aqui o Atul e o outro que eu gosto muito também, o Abraham Verghese, Uhum. também está na minha fila de É, leitura aqui. exato, é. Dois colegas nossos médicos que têm essa visão de humanistas. Humanista. E uma última pergunta aqui para você a respeito de inovação. E aí você não precisa ficar restrito à saúde, você pode escolher na saúde, mas pode ser inovação de forma geral. Qual que é a sua inovação predileta? Olha, eu ficaria dentro do que a gente chama inteligência artificial, entendeu? Porque a inteligência artificial hoje ela está mexendo com a sociedade e ela vem trazendo um impacto e vai trazer um impacto muito grande e que vai realmente transformar a nossa maneira no nosso dia a dia, tanto do lado profissional quanto não profissional no nosso dia a dia em casa, né? Então isso vai trazer um estímulo para o ser humano, a gente vai ter que repensar as nossas vidas de uma forma que a gente não vire escravo de uma tecnologia, mas que nós possamos nos adaptar à tecnologia, né? Então ela impacta na nossa leitura, num resumo que a gente queira de uma forma mais rápida, né? Em buscar respostas rápidas, seja, eu quero cinema, me fala sobre esse filme, entendeu? Nos ajudar nas nossas viagens, né? Você vê como é que esse impacto a gente vai absorvendo isso no dia a dia. Eu adoro ópera, assim, a música clássica em geral. E quando eu fui para a França, eu passei a ter uma oportunidade que a gente não tinha muito aqui no Brasil, que é frequentar as óperas, né? E em Paris você tem a Garnier e a Ópera da Bastilha, né? Mas, assim, eu queria aprofundar. Tinha novas performances e eu queria ler sobre essas performances antes para eu entender melhor aquilo que eu vou ver. Então, eu tinha como hábito, eu me inscrevi naquilo da saison, né, da estação o ano todo, né? E eu ia para o Centro Jorge Pompidou, eu morava perto, né? Eu ia à noite para lá, porque ali eu tinha acesso a esses documentos, a parte digital. Nós não tínhamos internet naquela época, né? Nós não tínhamos Google e nada mais para você fazer pesquisa rápida, e eu conseguia fazer essas pesquisas rápidas antes das performances, né? E hoje a gente tem isso tudo na mão, né? Então eu acho que a inteligência artificial ela vai entrando como um aliado para nós no nosso enriquecimento dia a dia, né, cultural, na nossa praticidade de vida. Então é uma tecnologia que a gente tem que aprender a conviver, não só usar, mas a conviver com ela para que nós não sejamos escravos dela, mas que a tenhamos como uma ferramenta para o nosso dia a dia, né? Então, assim, a grande inovação, eu acho que é a inteligência artificial, sem dúvida Eu vou te dizer que a maioria dos entrevistados e nenhuma. entrevistadas tem escolhido a inteligência artificial Mas aqui como a maior inovação, porque, afinal, a gente está vivendo porque, aqui nesse na momento, verdade, né? ela está atrás de tudo. Né? Na verdade, se você. Não fala para mim sobre realidade virtual, eu tenho inteligência artificial atrás. Fale para mim sobre imagens médicas, eu tenho inteligência artificial atrás. Entendeu? Então, quer dizer, ela vai entrando, né, em diversos ramos e diversas partes do nosso cotidiano, então não tem como fugir, né? Mas tem que saber usar. Heron, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu fiquei deslumbrado com o que a gente conversou aqui ao longo dessa última, um pouco mais de uma hora. 2 excelentes episódios para o ExpertCast. Eu certamente, se você topar, te terei de volta aqui mais vezes Certeza. para você ir contando os seus avanços. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode contar sempre comigo. Eu adoro bater papo. Então, quando você quiser. Obrigado pela Tá presença e bom? parabéns de novo aí pelo Obrigado. sucesso. Um abraço. E para Obrigado. quem está nos ouvindo ou assistindo, não deixe de compartilhar esses 2 episódios aqui com o Heron, com a sua rede de contatos, mandar para os seus amigos, publicar nas mídias sociais e curtir
o ExpertCast com 5 estrelas. Essa é a melhor forma de disseminarmos informação de qualidade. Eu convido vocês também a seguirem a newsletter do ExpertCast. Basta entrar no nosso site, expertcast.com.br. Lá vocês podem assinar o pedido para ingressar na newsletter e vão receber todo mês as principais matérias daquele mês. Por fim, acompanhe também a comunidade de inovação em saúde. Já tem mais de 13 mil participantes. Você encontra os links para os grupos em www.inovaçãosaude.com. O ExpertCast tem a produção da SoulPods e o apoio da Agfa Radiology Solutions. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.